Bom dia, irmãos. Bom dia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês essa noite. Cada um dos irmãos que estão se achegando aí na sala. Estamos aqui mais uma noite reunidos, né? Para meditarmos na palavra de Deus, sermos edificados pela palavra de Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe tremendamente. Antes da gente ler o versículo da palavra de Deus essa noite, eu quero, nesse momento, estar orando, né, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, obrigado por esse rico privilégio, Senhor, de poder estar na Tua presença e levar a Tua palavra, Senhor, a todos os irmãos que estão à distância, através dessa sala de Pai, dessa sala, e que esse culto online possa, Senhor, através da Tua palavra, alcançar vários corações, ó Deus, com a ministração desta noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha a total liberdade, ó Pai, para falar aos nossos corações, edificar, Senhor, e corrigir cada um de nós, ó Pai. Seja para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu convido vocês, os irmãos queridos e amados, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 20. Livro de Salmos, capítulo 20. Nós vamos ler apenas um versículo que diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Eu vou repetir novamente. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O tema da mensagem esta noite fala sobre confiança, né? Confiança. Esse versículo a gente vê que a gente falou um pouco sobre, né? Ele fala assim que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, né? Mas o principal nós faremos menção, né, do nome do nosso Deus, o nosso Senhor. Nesses tempos, né, nesses últimos tempos, vamos colocar assim, a gente vê que a confiança é algo assim, parece que muito restrito, né? As pessoas não conseguem mais confiar em outras pessoas e acabam confiando em si mesmo, acabam puxando essa confiança no seu próprio braço, na sua própria força, no seu próprio pensamento e sabedoria. Às vezes a gente para conversar com algumas pessoas, as pessoas falam toda a dificuldade que tiveram durante esse ano, né, de pandemia, de perda de gente querida, de pessoas queridas e amigos queridos, mas a gente vê também algumas pessoas que elas falam sobre o que elas fizeram, o que elas por si só confiaram na sua própria segurança, confiaram na sua própria sabedoria para evitar contato com outras pessoas e não confiavam em outras pessoas apenas por a pessoa espirrar próximo dela. Então, a gente vê que pessoas se protegiam, logicamente, com toda a precaução, com todo o cuidado, mas a gente vê nessa conversa que eu tive com uma pessoa que algumas pessoas elas até evitavam contato com pessoas que se diziam amigos, que se diziam colegas, e que nessa pandemia realmente ela viu quem realmente são os amigos e quem realmente não são os amigos. Porque em algumas pessoas que ela confiava antes dessa pandemia, por exemplo, sumiram, né? Porque se distanciaram, lógico, por causa desse medo dessa enfermidade, dessa doença, se distanciaram, né? Enquanto outras que não tinham tanto valores, por exemplo, se aproximaram e houve uma
uma amizade, uma confiança até maior do que antes dessa pandemia. Mas a gente vê que em todo esse caso, pessoas começam a confiar em si mesmo, começam a confiar na sua própria sabedoria. Como diz a palavra de Deus, as pessoas elas tentam trazer para si: eu posso fazer, eu sei fazer, e eu não preciso da ajuda de ninguém. A gente vê num texto de Juízes, se eu não me engano, capítulo 17, que fala sobre a história de Gideão, que fala que Gideão ele reuniu uma quantidade de pessoas, ele reuniu uma quantidade de homens para lutar contra os medianitas, né? E está lá em Juízes 7, capítulo 7, versículo 2, para ficar mais correto, em que Deus pede para ele separar alguns homens para lutar contra os medianitas. Mas o que acontece? O Senhor disse assim para Gideão, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então a gente vê nos dias de hoje pessoas que têm colocado isso em seus pensamentos, né? Eu posso fazer, eu tenho a sabedoria, eu tenho o conhecimento, a minha mão pode me guiar, eu posso fazer tudo pela minha força. E a gente vê que não é assim, a gente vê que nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus é Ele que nos guia, é Ele que leva pelos caminhos, que nos leva pelos seus caminhos, Ele cuida de nós. E o que eu quero falar com os irmãos essa noite é sobre isso, é sobre essa confiança. Que nós precisamos, sabe, irmãos, confiar em Deus. De uma maneira assim que confiar, sabe, como diz lá em Hebreus, com toda a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós pensamos assim: poxa vida, eu estou passando por essa dificuldade, será que Deus não está olhando? Será que Deus não está vendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Não, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele continua cuidando de nós. Nós é que precisamos confiar que Ele está com a sua mão estendida sobre cada um de nós, está nos livrando de todo mal, está nos livrando de caminhos tortuosos que às vezes nós mesmos acabamos entrando, acabamos escolhendo, não é verdade? Então é isso que eu quero falar com os irmãos esta noite, sobre confiança. O que tem reinado em nosso coração? Que tipo de confiança há em nosso coração em relação ao nosso Deus? O quanto que eu tenho confiado em Deus ao ponto de deixar a minha vida, todo o meu ser, todo o meu coração nas mãos desse Deus? Porque se eu não confiar nesse nosso Deus, se eu não confiar em Deus, no que Ele pode fazer por mim, por nós, pelo nosso lar, pela nossa família, em quem eu confiarei? Né? Em quem eu posso confiar? É que nem na ministração que eu citei semana passada: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Não vem do seu vizinho, não vem de um parente. Deus levanta pessoas para te ajudar, para te fornecer um alimento, para te fornecer uma ajuda, sim, mas é Deus quem permite, é Deus quem nos fortalece. Então nós precisamos sondar o nosso coração e pensar o quanto que eu confio em Deus, o quanto que eu posso me lançar a minha vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus tremendo, o quanto que eu confio nele, quanto que no meu coração eu confio em Deus. Eu confio que Ele age por nós, que Ele trabalha por nós, que Ele peleja por nós, que Ele está nessa batalha por nós. O quanto que eu confio. E é isso que eu quero meditar com vocês essa noite. O quanto que o meu coração confia em Deus. O quanto. Lá em Gênesis, capítulo 12, quero convidar os irmãos a abrir comigo lá. Gênesis, capítulo 12, ele diz assim a palavra de Deus. Gênesis 12, do versículo 1 até o versículo 4. Ele tem uma palavra tremenda para nós,
que ele fala assim, olha, em Gênesis 12, do versículo 1 até o versículo 4. O quanto que nós confiamos em Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, nesse texto que eu li, de Gênesis capítulo 12, fala do chamado de Abrão. Imagine você no lugar de Abrão, morando numa cidade próspera, numa cidade praticamente que tem tudo, e o Senhor chegar para você e falar: olha, sai do meio da tua parentela, sai dessa cidade, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor ele ainda trabalha dessa maneira nos dias de hoje, levantando missionários para enviar para outros países, para outras cidades, para o sertão, né, para o Nordeste do nosso país, do nosso Brasil, e também para outros países. Mas a gente vê aqui que o Senhor chegou para Abraão e falou: olha, sai do meio da tua parentela, sai dessa cidade e vai para uma cidade que eu te mostrarei. Então o Senhor chamou ele para ele ir para um lugar em que ele não sabia onde era esse lugar. Para ele ir para uma terra distante e que o Senhor mostraria para ele aonde era essa terra. Mas ele não sabia nem sequer o endereço. Mas a gente vê que no versículo 2, Deus ele faz uma promessa tão tremenda para ele, e fala assim, ó: far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, é isso que o Senhor tem para nós. Ele nos chama a confiar nele, a estar na sua presença. A partir do momento em que nós confiamos somente no Senhor, nos propósitos de Deus, nos caminhos de Deus, ele diz para mim e para você: tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés. Aonde você estiver será um lugar abençoado, porque ele fala para Abraão: olha, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Isso é confiar em Deus. Abraão pegou a sua família, pegou a sua esposa, o seu sobrinho foi com ele, o seu pai foi com ele, para um lugar que ele não sabia onde era. Não sabia como era aquele lugar, o que o esperara, o que estava esperando por ele naquela terra que Deus estava chamando. Mas ele confiou em Deus. Imagine o Senhor falando isso ao seu coração: olha, vai até tal lugar e ali ore por tal pessoa. O que será que nós pediríamos a Deus? Será que nós falaremos para Deus assim: ó Senhor, confirma novamente. Ó Senhor, fala ao meu coração novamente. Ó Senhor, eu não entendi direito esse chamado. Eu acho que seria isso. Eu acho que a gente agiria que nem Gideão, quando o Senhor chamou ele para batalhar contra os medianitas. Ele falou: Senhor, que em volta daquele, eu não lembro agora, daquele algodão, sei lá, que em volta dele esteja molhado. E esteve molhado só em volta daquele algodão. E o algodão estava seco. Depois, no dia seguinte, Gideão falou para o Senhor: então, que o algodão esteja molhado e em volta esteja seco. E assim se cumpriu a palavra de Deus. Deus mostrou para ele, Deus confirmou para ele aquele chamado. E Deus, ele quer o mesmo conosco, que nós possamos nos lançar na tua presença, nos lançar nos braços do Pai e confiar nele. Assim como Abraão fez, sabe? Eu creio que no versículo 3 ele fala assim de algo tremendo para nós: e abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, as pessoas que passassem, que cruzassem o caminho de Abraão,
e o abençoasse, sabe, seria abençoado por Deus. E as pessoas que passassem por Abraão e o amaldiçoassem, seriam amaldiçoados. Então a gente vê que o Senhor tem isso para nós, que nós confiemos nele de todo o nosso coração. Ele fala assim que de Abraão ele faria uma grande nação, de nós ele nos fará rei e sacerdotes, porque ele nos escolheu como sacerdócio real, sabe, como menina dos olhos de Deus, para a gente proclamar o evangelho, levar o reino da palavra de Deus para várias pessoas. Aonde você estiver, se você vê alguém carente, com fome e sede da palavra de Deus, deixa Deus te usar. Sabe, confie que Deus vai colocar palavras, que o Espírito Santo de Deus vai colocar palavras em seus lábios para você evangelizar aquela pessoa, para você orar por aquela pessoa, orar por aquele lar, orar por aquela família. Não é pela sua sabedoria, não é porque você sabe fazer uma oração eloquente, mas porque você se entrega ao Senhor, porque você confia em Deus e você permite no seu coração que você seja um instrumento de Deus, que você seja usado por Deus e que nós possamos confiar nesse nosso Deus. Sabe, porque se Abraão não confiasse em Deus, de onde ia sair? Deus ia levantar outra pessoa para que saísse uma nação, um povo escolhido por Deus. Mas Abraão, sem saber para onde ia, sem saber o que o esperava, sem saber o endereço de onde ele estava indo, ele confiou em Deus. Ele pegou as suas coisas e foi seguindo o caminho. E Deus foi dando orientação para ele aonde ele deveria chegar. Nessa terra prometida, nessa terra que mana leite e mel. E a gente vê que de Abraão saiu o povo de Israel. A gente vê que de Abraão, Deus ele levantou uma nação, né? E por quê? Porque ele confiou em Deus. Assim nós também devemos confiar nesse nosso Deus. Um outro exemplo da palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, versículo 13. Êxodo 14, versículo 13. Ele diz assim para nós, ó. 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a sua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A gente vê essa passagem da palavra de Deus, que o grande êxodo acontece. Deus levanta um libertador, Moisés. De dentro de uma sarça ardente, Deus chama Moisés para lá livrar o seu povo da mão dos egípcios. E a gente vê que Moisés, ele relutou um pouco: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou gago, usa uma outra pessoa. Mas Deus falou: não, eu quero você como libertador do povo. E Deus vai, faz maravilhas ali para que o faraó visse o Deus, reconhecesse o Deus Todo-Poderoso. E a gente vê que Moisés, então, ele livra aquele povo da mão dos egípcios e sai pelo deserto. A gente vê que em momentos o povo, quando saía do Egito, nossa, Deus fez maravilhas, Deus nos livrou da mão dos egípcios e de anos e milhares de anos, agora nós vamos para a nossa terra prometida. Mas em determinado momento eles começaram a murmurar, porque faltou comida, né? Porque faltou água, faltou alimento. Mas eles se esqueciam que havia uma coluna de fogo guiando eles à noite, uma nuvem protegendo do sol. Mas mesmo assim, eles não confiaram totalmente em Deus. E chegaram num momento em que eles
pararam de frente ao mar. Aquele mar imenso. E agora o que faremos? De um lado o mar, do outro lado montanhas, atrás os egípcios vindo com espada desembainhada, querendo matar todos. E a gente vê que Moisés fala para o povo, olha, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Sabe, Moisés, ele olha para aquele povo e fala, olha, não temais, olha o livramento que Deus vai fazer por nós. E eles diante daquele mar, e então Deus fala para Moisés, olha, por que clamas a mim? Pede ao povo para que marche, diga ao povo, marchem, se vocês confiam em mim, marchem. E você, Moisés, estende a vara sobre o mar, e abre e fende-o, diz assim, ó, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés então estendeu a sua mão e aquele mar abriu, formando um corredor de águas, aonde o povo pôde passar. Irmãos, isso é confiar em Deus. Isso é crer na mão poderosa de Deus que nos livra, que nem Moisés falou, olha, o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Então, às vezes nós estamos passando por lutas, por batalhas, por circunstâncias que a gente fala assim, poxa vida, como vou fazer para sair dessa situação? Como eu faço para sair dessa luta, dessa batalha? Como eu faço? As ondas estão enormes, estão bravias o mar. Deus, ele fala para mim e para você, o Senhor pelejará por vós. Sabe, no meio daquela situação, no meio daquele problema, no meio daquelas circunstâncias, Deus, ele vai abrir aquela situação para que você possa passar sem ser atingido, sem ser abalado, sem ser notado. Porque assim é o nosso Deus. Basta nós confiarmos nesse Deus. Moisés, ele confiou em Deus, estendeu a mão sobre aquele mar e o mar abriu. E o povo, com certeza, abriu os olhos assim, arregalado, e falou, o que é isso que está acontecendo? Que maravilha que está acontecendo. E diz a palavra de Deus que eles passaram o mar pelo meio do mar, com o pé, com o mar em seco. Eles não com água pelo joelho, não com água pela cintura, mas com o mar em seco. Então, eles andaram, Deus abriu um corredor para eles ali. E eu creio que Deus, ele abre um corredor no meio das suas dificuldades, no meio dos seus problemas. Basta nós confiarmos em Deus. Basta a gente colocar em nosso coração, eu confio em Deus. A batalha está grande, a luta está imensa. As dificuldades financeiras estão grandes, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus que Deus tudo proverá para a minha vida, proverá um escape, como ele diz aqui, ó, no versículo 13, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. É como você olhar assim para o seu problema e falar, olha, eu confio num Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Ele pelejará por nós, pelejará por mim. Hoje o problema que eu vejo, eu confiando em Deus, eu não vou ver mais esse problema, porque eu creio que o Senhor pelejará por nós. Pelejará por mim, pela minha família, pelas circunstâncias no meu trabalho, pelas circunstâncias nos meus estudos, pelas circunstâncias na minha vida financeira. O Senhor fará com que você passe por essa situação, mas nós precisamos confiar nele, confiar no Senhor. Não sei as batalhas que você está passando, mas creia, sabe? Confia que Deus tudo fará. E Ele fará com que você olhe para aquele problema e fale assim, mas já passou? Já passou aquele problema? Já foi? Sim, porque você confiou no Senhor, você confiou em Deus. Então marche, não pare, não fique estagnado, esperando o problema se resolver sozinho. Confia no Senhor e marche, sabe? Vai em frente essa batalha. Passe por esse problema confiando no Senhor, confiando em Deus. Outro texto que eu quero trazer para os irmãos, para a gente estar meditando na palavra de Deus, está lá em Salmos
Salmos 56. Salmo 56 fala sobre confiança, sobre nós confiarmos também em Deus. Salmo 56, do 11 ao 13. Ele diz assim para nós: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem ou a circunstância. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Olha que maravilha! Em Deus tenho posto a minha confiança. Por isso que eu falei no início da ministração. Como está o nosso coração? Será que nós estamos com o nosso coração cheio de confiança em Deus? Ou cheio de confiança na minha sabedoria, na minha inteligência, no que eu sei fazer, na minha profissão? Aonde está a minha confiança? O salmista ele fala: a minha confiança está em Deus. Em Deus eu tenho colocado a minha confiança. No que você tem colocado a sua confiança? Na força do seu próprio braço? Sabe? Nas pessoas influentes que você conhece, que pode te ajudar em alguma situação? Ou em Deus? Nós precisamos confiar em Deus, amados. Somente em Deus, somente no Senhor, porque se eu for confiar em pessoas influentes para me ajudar, uma hora essas pessoas somem, desaparecem, se abandonam. Se for confiar na força do meu braço, uma hora você perde as forças. Se você for confiar na sua sabedoria, a sua sabedoria uma hora ela cessa, não serve para mais nada. Então nós precisamos confiar em Deus, que é eterno e tem o maior prazer de cuidar de cada um de nós. Tem o maior prazer de cuidar de mim, cuidar de você, da sua família, do seu lar, pegar os seus problemas, as suas dificuldades e cuidar, e te dar paz, te dar alegria. Mas nós precisamos confiar em Deus. Às vezes a gente fala assim: falar é fácil. Eu quero ver você estar na situação em que eu estou, no momento em que eu estou, na dificuldade que eu estou, você falar: eu confio em Deus. Irmãos, nós não precisamos confiar em Deus para resolver os nossos problemas. Nós precisamos confiar em Deus porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. É aquele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Não pelo que Ele pode fazer. Porque é fácil quando você vai até Deus, quando você declara: eu confio em Deus, eu amo em Deus, para Ele resolver os seus problemas. É fácil, mas eu quero ver quando a gente nos colocar diante de uma situação, diante de um mar, e não saber nadar, e falar assim: eu confio em Deus. E Deus, se Ele não abrir esse mar para mim passar com os pés em seco, Ele vai fazer com que eu ande então sobre esse mar, porque eu confio nesse Deus. Sabe? Então, a confiança, irmãos, ela tem que estar enraizada em nosso coração. Ela tem que estar, sabe, lá no fundo do nosso coração, porque nós não temos mais em quem confiar, somente em Deus. Um Deus que faz milagres, um Deus que ressuscita mortos. É em Deus que nós temos que confiar. A dificuldade está grande? Está. Nossos problemas estão enormes? Estão. Mas em Deus eu encontro paz. Em Deus eu encontro alegria. Em Deus eu encontro descanso. Que é o que o salmista falou: olha, os votos do Senhor, os propósitos do Senhor, as promessas de Deus estão sobre mim. Então por que eu vou confiar na minha força, na minha sabedoria? Não, eu vou descansar em Deus. O versículo 13 fala assim: pois tu me livraste a minha alma da morte. Quantos livramentos você já não teve? Quantos livramentos eu já não tive? Não foi porque eu consegui desviar, não foi porque eu consegui evitar de tropeçar, não. Foi Deus.
Foi Deus Todo-Poderoso que nos livrou. Como também o Senhor nos livrou os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes, para andar diante de Deus, glorificando e exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus maravilhoso. Sabe, a confiança, até entre pessoas, às vezes é difícil de você conquistar. Confiança é algo que se conquista. Não, confiança, irmãos, é algo que ela vem de atitude. Às vezes a pessoa pode falar que é uma bênção, que é isso e aquilo, mas a atitude não conduz com o que a pessoa fala. Mas em Deus ele não precisa provar nada, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador, Ele não precisa provar nada para mim e para você. Ele só quer que a gente o adore, Ele só quer que a gente confie nele de todo o nosso coração. Que a gente se lance pela fé em algo que a gente não está vendo, não está tocando, mas sabemos que Ele está lá, cuidando de cada um de nós. Um outro versículo que eu quero ler também, em Salmos 84. Salmos 84, 12. Ele diz assim para nós. Salmo 84, versículo 12. Ele diz assim: o Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. No Salmo 20, que foi o que eu li, fala que uns colocam a sua confiança em carros, alguns colocam em cavalos. Naquela época já existiam então os carros de batalha, os cavalos de batalha. Então eles confiavam, não, quanto mais carros e cavalos eu tiver, eu vencerei essas batalhas, eu vencerei essa guerra, eu vencerei essa luta. Mas o Salmo 84, versículo 12, ele fala, olha, Salmo 84, 12. O Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aonde você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem confiado? Né? Nós precisamos confiar em Deus. Sabe, a gente tem base familiares, a gente tem amigos, a gente tem estudo, a gente tem um diploma, mas se tudo isso não serve para mim confiar que possa me dar algo no futuro, que possa me dar algo que me sustente. Mas como diz o salmista, olha, em Deus eu posso confiar. Eu creio que Deus ele não vai deixar faltar nada. Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Assim como supriu o povo de Israel no deserto. Quando o povo reclamou de comida, Deus enviou os pássaros, as codornizes, ao ponto de eles comerem e sair até pelo nariz. Por quê? Porque o povo reclamava de barriga cheia, sabendo que Deus enviava o maná, Deus enviava a água para eles, e mesmo assim eles reclamavam. Mesmo assim eles não confiavam em Deus. Se levantou um povo ali que Deus tirou do cárcere do Egito, e o povo chegou no deserto e começou a reclamar, poxa vida, se for para sair de lá, para vir para cá, eu preferia morrer lá. Começou a falar que estava com saudade da comida de lá, e Deus dando um alimento para eles. Diz a palavra de Deus que nem as suas sandálias se gastaram. Então, nós precisamos, sabe, crer em que Deus ele nos guarda. Deus ele nos livra. Deus ele nos sustenta. É como você falar com uma pessoa, a pessoa chegar para você assim, mas por que você confia tanto nesse seu Deus que você declara? Se você está na situação em que você está. A resposta é essa, olha, não é porque eu estou nessa situação que eu vou deixar de confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus porque eu creio que no meio dessa situação, Deus vai me permitir sair dela. Vai me permitir passar por ela. Imagine, que nem eu comentei na ministração de semana passada, imagine Jó se ele tivesse lido
o livro de Jó. Quando tudo aquilo ali aconteceu, ele ia falar assim, daqui a pouco passa, daqui a pouco Deus vai levantar uma pessoa e vai me ajudar novamente. Não, ele não tinha lido o livro de Jó. E toda aquela situação em que ele passou, até mesmo os seus amigos, até mesmo a sua esposa, chegar ao ponto de falar para ele assim, olha, abandona esse Deus e morre. Ele declara para ela assim, olha, a gente recebeu o bem de Deus com a maior alegria. E agora que a gente recebe essa situação, eu vou blasfemar contra esse Deus? Um Deus que tem nos sustentado, um Deus que tem cuidado de nós? Não, jamais. E mesmo ele sendo acusado pelos seus próprios amigos, de algum pecado você tem, de apontar o dedo para ele, olha, você falou, você fez isso contra Deus. Jó, em momento algum, ele murmurou. Assim tem que ser nós. Em momento algum, sabe, dependendo da situação, falar, Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor já não cuida mais de mim. É em meio às lutas e batalhas você olhar para o céu e falar, Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque a sua palavra tem se cumprido na minha vida. E principalmente quando fala, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Você vai passar pelas águas e você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo e você não vai se queimar. Por quê? Porque você confia num Deus todo-poderoso. Você confia num Deus que está com a mão estendida sobre cada um de nós, livrando das mãos do inimigo, livrando das flechas inflamadas do inimigo contra a nossa vida. Não tem como eu falar, eu não confio, porque o testemunho que eu creio que cada um tem para dar é o testemunho de alguém que confia em Deus. É alguém que sabe que está sendo cuidado por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é algo assim que a gente tem que testemunhar mesmo. A gente tem que falar para as pessoas, olha, Deus tem feito isso. Olha, o Senhor tem feito isso. O Senhor tem curado aqui, tem curado ali. Isso é maravilhoso. É esse o testemunho que nós temos que dar do nosso Deus. Um outro texto que eu quero falar está lá em Efésios. Efésios, deixa eu achar aqui. Efésios capítulo 3. Ele fala assim para nós. Ele também fala de nós confiarmos em Deus. Confiar nesse Deus todo-poderoso. Efésios 3:12. Ele diz assim para nós. Efésios capítulo 3, versículo 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. A gente vê que Abraão, ele teve uma ousadia tremenda, maravilhosa, porque ele teve fé nas promessas de Deus. Imagine se Deus fala para mim e para você hoje, olha, ande sobre o mar. Será que nós teremos fé para andar sobre esse mar? Ou nós confiaremos em Deus que andaremos sobre esse mar? Porque a palavra de Deus fala assim que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos pedir para aquele monte, lança-te no mar. A gente poderia mudar a geografia do mundo se nós tivéssemos fé. Uma fé como Abraão teve. Uma fé de você sair da onde você está, de uma cidade próspera, de uma cidade bem movimentada, de uma cidade cheia de recursos e ir para um lugar que você não conhece. Isso é fé. Fé e confiança. Então nós precisamos, como diz o texto aqui, no qual nós temos ousadia. Irmãos, não é pela minha sabedoria, não é pela sua sabedoria. É a ousadia do Senhor, porque nós confiamos nele. Nós declaramos e pedimos para ele, Deus, me usa. Me usa como um instrumento poderoso nas suas mãos. Me usa para que eu possa orar por alguém, para que eu possa levar a sua palavra para alguém. No momento de tristeza, no momento de consolo, no momento de dificuldade. Senhor,
eu confio em Ti, que o Senhor vai me usar como um instrumento nas Suas mãos. Ele fala assim, ó, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé em Deus. Por isso que eu falei, o que está reinando em nosso coração? Será que é confiança em Deus? Será que é confiança em mim mesmo? Será que é confiança no outro? Mas a própria palavra de Deus fala que maldito o homem que confia no homem. Eu confio que aquela pessoa vai me ajudar. Eu confio que ele tem estrutura para me ajudar, para me sustentar. Olha, enquanto você está bem, né, que eu nem diz o ditado popular, enquanto você está bem, nadando de braçada, nós temos muitos amigos. Mas a partir do momento que você começa a se afogar, esses amigos desaparecem. Essas pessoas em que você confiava desaparecem. Então, nós precisamos confiar em Deus, que esse nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar morrer afogado, seja qual for a situação. E o último versículo, para a gente encerrar, indo para o final, ele lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que foi o que aconteceu com Abraão, eu creio. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então, se você se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Às vezes essa mensagem pode chegar para uma pessoa que está ouvindo essa noite, que a pessoa tem dúvida, será que Deus ainda existe? Será que Deus ainda cuida de mim? Diz a palavra de Deus em Hebreus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, tá? Creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam, daquele que o busca, sabe? Ele te presenteia com a presença de Deus, a presença dele. Ele te presenteia cuidando de você, pegando você nos braços e falando, filho, eu estou aqui. Filho, eu estou cuidando de ti. Filho, essa peleja que você está passando, não tereis mais que pelejar. Eu pelejarei por você. Eu cuidarei de ti. Jamais vou te abandonar. Sem fé, nós não vamos ter essa experiência. Mas com fé e confiança em Deus, nós vamos ter experiências maravilhosas com Deus. Nós vamos ter algo de Deus que qualquer coisa desse mundo, qualquer situação desse mundo não vai dar esse prazer, essa alegria, esse gozo do que é estar e confiar em Deus. Sabe, irmãos, eu não sei a situação que cada um está passando, mas uma coisa eu declaro: confia no Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia em Deus. Sabe, às vezes nós sofremos tantas batalhas, tantas lutas, tantas perseguições, que a gente desanima um pouco. A gente se entristece, sim. Mas quando a gente lembra, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem livrado, o Senhor tem dado livramento, tem dado saúde para os seus entes queridos. O Senhor tem cuidado dos seus filhos. O Senhor tem cuidado, como fez com Abraão, da sua parentela. O Senhor, Ele vai cumprir a sua promessa sobre a minha, sobre a sua vida. Nunca se esqueça disso. As promessas de Deus ainda vão se cumprir se já não se cumpriram na sua vida. Então, aonde essa mensagem chegar, aonde essa palavra chegar, para as pessoas que ainda não confiam em Deus, para as pessoas que ainda acham que Deus não existe, olha, creia no que a palavra de Deus diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Ele existe. Se você buscar de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua confiança, Deus ele vai se revelar para você através da palavra de Deus, através de um consolo de Deus, através de um sussurro no seu ouvido. Filho,
eu estou aqui. Eu estou cuidando de ti. Isso é confiar em Deus. Não duvide, porque se você duvidar, você não vai ter essa experiência. Se você duvidar, você não vai sentir a presença de Deus. Se você duvidar, você não vai ver as maravilhas de Deus se cumprindo na sua vida. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você essa noite. Para mim e para você essa noite. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, aquele que cuida de cada um de nós, aquele que está do nosso lado, daquele que está cuidando de nós. Sem duvidar, eu confio em Deus. Que essa noite, na sua oração, antes de você deitar, que você possa declarar: eu confio em Deus. E eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar com vocês essa noite, nessa oração, declarar isso. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que foi falado e ministrado aqui esta noite. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao coração de cada um, Pai. Continue a ministrar cada versículo que foi falado aqui esta noite, Pai. De uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa, Pai. Que cada versículo venha incendiar cada coração essa noite. E que nós, Pai, possamos declarar em nosso coração: nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos com a nossa fé, com a nossa pequena fé. Nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem dado a direção, sabemos que o Senhor tem dado livramento, e que aonde a gente estiver nós possamos dar testemunho do que o Senhor tem feito em nossas vidas, que através desse testemunho pessoas serão alcançadas, famílias serão salvas para o louvor da sua glória, Pai. E que essa palavra ministrada essa noite, confiança, venha, Senhor, ficar enraizada em cada coração de cada ouvinte dessa noite. No nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.